Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso segundo semestre. Como foram de férias? Para mim foi curtinha, passou tão rápido esses 15 dias, mas estamos aqui de volta com as nossas aulas online com tudo, tá? Vamos então para o nosso primeiro objeto de conhecimento dessa nossa primeira aula do segundo semestre. Nós já vimos o conceito de jogos quando estudamos o tema jogos eletrônicos, mas vamos rever o conceito novamente de jogos antes de estudarmos especificamente o nosso tema dessa aula, que são os jogos de salão. Jogos. A palavra jogo vem do latim locus, locare, que é igual a brinquedo, folguedo, divertimento, passatempo. Jogo é toda e qualquer atividade em que as regras são feitas ou criadas num ambiente restrito ou até mesmo de imediato. São atividades estruturadas ou semi-estruturadas, normalmente praticadas com fins recreativos e, em alguns casos, como instrumento educacional. Os jogos de mesa, eles podem ser do tipo jogos de mesa e jogos de tabuleiro. Os jogos de mesa são os jogos de baralho, tá? Truco, canastra, cacheta, pôquer, 21, paciência, todos esses são jogos de mesa. E jogos de tabuleiro são aqueles que precisam de uma superfície plana, normalmente uma área demarcada, com objetivos específicos com relação à regra de cada jogo. Como, por exemplo, o xadrez. Ele tem uma área específica de jogo de xadrez, onde movem-se peças, cada peça tem uma movimentação específica e o jogo tem o objetivo de derrotar o rei do adversário. Ou a dama, que a área da superfície é parecida, é igual, né, à do xadrez, mas são peças diferentes. E o objetivo é comer, né, eliminar todas as peças do adversário. E temos o nosso tradicional jogo da velha, simplesinho, que nós marcamos no nosso caderno mesmo. E o objetivo é fazer linha de símbolos iguais, tá? Então, ele tem que ter uma área demarcada, os jogos de tabuleiro. Os jogos de tabuleiro e também os jogos de mesa, eles são jogos que não são apenas para lazer. Eles trabalham muito com raciocínio lógico, com a percepção do abstrato, com a memória. Então, são jogos que estimulam bastante o cognitivo do indivíduo. Não pense que os jogos de salão são só de hoje em dia, não. Ó, tem muito tempo que o pessoal anda jogando jogo de salão, hein? Já são datados de mais de 5.000 anos atrás, lá na Mesopotâmia, no Egito antigo. Não dá para se falar qual que foi o jogo mais antigo, mas tem um que é datado de cerca de 7.000 anos, que é o Mancala. Alguém já ouviu falar? Os jogos de salão, eles podem ser de estratégia, pode ser de pura sorte mesmo, pode ser dos dois, estratégia e sorte. Nós vamos falar agora sobre os jogos da primeira geração. Vamos falando aí e vamos vendo qual desses aí que vocês já jogaram. Jogos de estratégia abstratos. Damas. Já joguei, Jogos de alinhamento. Jogo da velha. já joguei. Jogos de leilão. Roile Totti. Como que fala isso? Variantes do xadrez. Joguei, mas sou péssima. Jogos de configuração. Lines of Action. Nunca tinha ouvido falar. Jogos de conexão. X. Nunca tinha ouvido falar. Jogos cooperativos. Arcadian Horror. Como que fala isso? Jogo de adivinhação. Batalha naval. Esse eu gosto. Jogos de regra oculta. Máfia.
Nunca tinha ouvido falar. Jogos de conta e captura, Mancala. Nunca tinha ouvido falar. Jogos de cruz e círculo, Ludo. Esse eu gosto. Jogos de dedução, Mastermind. Já joguei. Jogo de destreza, Tumbling Dices. Como que fala isso? Jogo de simulação de economia, Monopoly. Nunca tive paciência de terminar esse jogo. Jogos educativos, Arthur Saves the Planet. Nunca tinha ouvido falar. Jogos de fantasia, Shadows over Camelot. Nunca tinha ouvido falar. Por um tempo, os jogos de salão saíram da moda, deram uma sumida. Mas, devido à internet, a partir de 2010, eles voltaram com tudo. Por isso, ficou os jogos de primeira geração e os jogos de segunda geração. Os jogos de segunda geração possuem seguintes características: as partidas são geralmente rápidas, no máximo 1 hora, a interação entre os jogadores é maior, os jogos são fáceis de aprender, mas ao mesmo tempo dão espaço para muitas possibilidades de decisão do jogador, e os componentes são de excelente qualidade. Eles se dividem nas seguintes categorias: Eurogames, jogos com regras simples, pouca sorte e muita estratégia. Surgiram na Alemanha e se espalharam pela Europa. Jogos de guerra simulam táticas de batalha. Jogos de carta combinam as peças e tabuleiros com baralhos especiais. Jogos do estilo americano com regras complexas e extensos manuais. E é isso aí, pessoal. Ficamos com a nossa aula de hoje. Mas antes, não esqueça de fazer a avaliação e o registro da aula que está aqui na frente. Avaliação e registro da aula. 1. O que são jogos de salão? 2. Diferencie jogos de mesa de jogos de tabuleiro. 3. Quais os tipos de jogo de tabuleiro? 4. Você tem em casa algum tipo de jogo de salão? Qual? Foi ótimo estar com vocês novamente. Até a próxima aula. Tchau, pessoal!